sejam renovados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Louvor maravilhoso. Irmãos, eu sempre falo aqui, dentro do Evangelho você quer receber a sua salvação ou você quer estar certo? Eu quero a minha salvação, irmão. Muitas das vezes é melhor a gente ter paz do que estar certo. E no Evangelho a gente tem que fazer essa pergunta. Eu prefiro ter minha salvação do que estar certo. E muitas das vezes, irmãos, a gente se perpetua numa situação, em situações, ao longo da vida inteira, num lugar onde não tem a verdade. Não existe a verdade ali. E aí o que ocorre, irmãos? De repente, você tem uma luz. Tá por onde foi, filho? Aí de repente você tem a luz. Vem a luz ao entendimento seu. E mesmo assim, você às vezes não quer deixar aquela luz renovar o seu sentido. Muitas das vezes, irmãos, a gente permanece no erro, porque a gente prefere estar com a razão e não ir para o céu, e não ser salvo. Muitas vezes eu falo assim, tem muitas pessoas que falam assim, eu prefiro o inferno que perder minha razão. E não é assim, irmãos. Se você está num lugar onde, nesse lugar, Deus começa a abrir seu entendimento, abrir sua mente, e você começa a perceber coisas neste lugar. Ore a Deus e busque um lugar onde está dentro das Escrituras Sagradas. Porque, irmãos, a salvação é individual, mas dificilmente um cego, guiando outro cego, ambos não cairão no mesmo buraco, como diz a palavra de Deus. Amém? Hoje a palavra de Deus, irmãos, ela se encontra lá no livro de Efésios. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. O que é ser imitador de Cristo, irmãos? O que é ser imitador de Cristo? É simples, né? Mas muita gente, muitos cristãos, eles não conseguem ter essa percepção. Elas não conseguem entender corretamente o que é ser imitador de Cristo, né? Vamos lá, irmãos. Acompanhe nas suas Bíblias aí, em nome de Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Irmãos, sejamos imitadores de Deus. Irmãos, o que significa a palavra imitar? Vem do verbo transitivo, fazer ou se esforçar-se por fazer exatamente o que faz uma pessoa. Imitar os santos, reproduzir exatamente, imitar a assinatura de alguém, tomar por modelo, imitar os seus pais, produzir o mesmo efeito de assemelhar-se ao cobre dourado, imita o ouro, repetir, reproduzir, arremedor, que significa a mesma coisa. Amém? Irmãos, antigamente, eu lembro que a minha mãezinha, a minha afinada mãezinha, que já dorme no Senhor, quando eu era criança, eu e os meus irmãos, ela levava a gente para a igreja. E a gente chegava na igreja, a gente olhava, assim, a gente que era criança, a gente olhava assim dentro da igreja, e a gente via a face das pessoas, o semblante das pessoas, todos iguais, assim, sabe? Eu achava super interessante. Quando você via um irmãozinho na rua, você olhava assim, você via de longe que ele carregava o brilho de Cristo. E antigamente as pessoas, elas se esvaziavam mais. Porque, irmãos, eu sempre falo, um copo de boca para cima, com uma quantidade de líquido dentro, ela está ocupada por um espaço. Ela tem um espaço, mas ela ainda tem um espaço sobrando aí que ainda pode encher. Uma taça como essa, meia de líquido, ela ainda pode ser cheia. O perigo não é esse, irmãos. O perigo é quando a taça está cheia até a boca. Uma gota, ela transborda. Tem pessoas que acham que conhecem tanto Deus,
que eles não conseguem se submeter a nenhum tipo de ensinamento mais, nem a do Espírito Santo. E é aí que mora o erro. Ou quando a taça está vazia de boca para baixo. São muitas das pessoas que não conhecem Deus, e só de você falar de Deus elas se irritam. Tem pessoas, irmãos, que elas não conhecem Deus, não lê Bíblia. O único entendimento que elas têm é que ouve dizer. E quando você vai tentar falar alguma coisa para essa pessoa, ela se isola, ela se fecha, ela não quer ouvir. Já foi doutrinada a sua mente com alguns segmentos religiosos, e para ela o que é importante é onde ela está. Ela está lá, está bem. Então para ela o importante e é confortável, a zona de conforto que ela está. E ela vai continuar lá. E se Deus não tiver misericórdia dessa pessoa, ela vai padecer, vai morrer, vai para o inferno, irmãos. Infelizmente. E a pessoa que está com a taça cheia até a boca, a ponto de transbordar, nada que você fale para ela, ela vai te dar ouvido. Por quê? Porque ela acha que ela já sabe o suficiente. Ela acha que ela já entendeu o que é necessário de conhecer a Deus. E nós somos tão meninos, irmãos. Nós somos tão meninos, nós somos tão insignificantes dentro do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela se renova a todo momento nas nossas vidas. Muitas das vezes você pega um pregador que fala de uma parábola, e você pega um outro pregador que fala da mesma parábola com sentidos diferentes. Porque existe uma renovação da palavra de Deus. As revelações do Espírito Santo são totalmente diferentes. O imitar Jesus, nós já falamos aqui outras vezes, totalmente diferente do que nós vamos falar hoje. Irmãos, nós precisamos conhecer Jesus. Para você imitar Jesus, você precisa conhecer Jesus. Servir com amor, humildade e dedicação. Nós precisamos servir a Jesus com amor e dedicação. Muitas das vezes, irmãos, nós não podemos colocar o nosso ego na frente. Jesus um dia chegou para os seus apóstolos, seus discípulos, e falou: a necessidade que o Filho do Homem morra, padeça e sofra, e seja levantado. E ao terceiro dia, os discípulos só olharam, só escutaram uma coisa: eu vou morrer. Naquele momento, irmãos, eles não escutaram mais nada. Naquele momento, irmãos, o que passou na cabeça daqueles homens? Quem é que vai ficar no lugar do mestre? Irmãos, quem é que vai ficar no lugar do mestre? E já começou uma disputa. Jesus olhou assim: vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Irmãos, muitas pessoas elas acham que a plenitude do Espírito, a vocação do Espírito está na grandeza de você ser grande no Evangelho. Mas o ser grande no Evangelho não é você estar no topo, mas sim você estar na base. Porque o próprio Jesus disse: nem eu, o Filho do Homem, veio para ser servido, mas sim para servir. E aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o menor. Então as pessoas, irmãos, eles não compreendem isso. As coisas de Deus não são iguais à hierarquia militar. As coisas de Deus não são iguais a uma empresa onde você entra e se subjuga. As coisas de Deus são totalmente diferentes. A palavra de Deus fala que Deus pega aquele que não é para ser. Pega aquele que nunca ninguém imaginou que seria alguma coisa e fala: é esse que eu quero. Porque os critérios de Deus não estão pautados nos mesmos critérios que nós pautamos. Quando você vê uma grande denominação, para a pessoa chegar a um cargo ministerial, ele precisa ter uma graduação teológica. Mas para Deus não, irmãos. Deus não necessita de uma graduação teológica para levantar o ministério daquela pessoa. Simplesmente Ele capacita aquela pessoa. Então tudo que nós fazemos dentro do Evangelho não é a nossa capacitação e não é o nosso entendimento, mas sim aquilo que Deus chamou a gente para ser, porque Ele vai nos capacitar. Deixar de lado as nossas ambições pessoais e dedicar-se somente ao próximo, porque Jesus assim fazia. Jesus, quando Ele estava na terra, Ele não pensava simplesmente nele, mas tudo que Ele fazia era para trazer à tona aquilo que o Pai assim determinou que Ele fizesse. Tudo que Ele fazia, irmãos, as curas que Ele fazia,
todas as ações de Jesus foram milimetricamente pensadas e determinadas pelo Pai, e Jesus assim o fez. Jesus não saiu fora nem um centímetro sequer. E isso é conhecer Jesus. E quando você começa a conhecer esse Jesus, você começa a fazer parte dele, você começa a acreditar na verdadeira essência de Jesus e como funciona o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é diferente. Muitas pessoas já chegaram para mim e falaram assim: você viu o meu ministério comunitário, irmãos? Minha igreja está cheia, olha os frutos. Aí eu pergunto, irmãos, se igreja cheia fosse frutos do Espírito Santo, então Jesus e os apóstolos não tiveram êxito nos seus trabalhos. Irmãos, nós precisamos conhecer Jesus. Para você ser imitador de Jesus, você precisa conhecer Jesus, você precisa se debruçar no que Jesus fazia. Nós não estamos aqui falando de ir num cirurgião e transformar nosso rosto, nossa face igual ao rosto de Jesus, porque seria isso impossível. Ninguém sabe como que era o rosto de Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus não tinha muita formosura, mas as características físicas de Jesus ninguém tem. Então seria impossível. Nós precisamos imitar Jesus nas suas qualificadoras, nas suas qualificações morais. O que Jesus fazia, como Jesus agia, como Jesus se compadecia das pessoas, que amor que Jesus tinha, que ao chegar em determinados lugares ele sabia, olhando para aquela pessoa, que ele seria um dos traidores, que apontaria o dedo para ele, mas naquele momento ele passava a amar aquela pessoa. Não importava quem seria, o que aquela pessoa fosse fazer no futuro, mas ele já começava a amar. As pregações de Jesus estavam com base na sua conduta, não em falácias. Jesus não pregava falácias, mas Jesus pregava conduta. Quando ele falava para os seus discípulos, ame o seu próximo, ele já estava amando Judas. E ele sabia que Judas, a um tempo, seria o traidor que lhe beijaria a face, que lhe entregaria os seus algozes. Então, irmãos, é muito fácil a gente pegar uma Bíblia, abrir e pregar o Evangelho. E ao contento, quando houver necessidade de nós agirmos conforme as Escrituras falam para nós agir, nós nos esquivamos e falamos assim: nós somos seres humanos, nós somos sujeitos a erros, nós não precisamos fazer isso, nós não somos Deus. Seguir o exemplo de Jesus, que mostrou que a verdadeira grandeza está em servir. Irmãos, hoje muitas pessoas nas igrejas, elas querem ser servidas, elas querem ser bajuladas. Como que você vai imitar Jesus se você não conhece Jesus? Como que você vai ser um imitador de Cristo se você não conhece, se você não sabe que Cristo não suportava a bajulação? Hoje esses homens que estão aí na frente dos grandes ministérios adoram ser bajulados, adoram comer em restaurantes finos, churrascarias caríssimas, pousar em hotéis caros, andar de carros novos, de helicóptero, tudo bancado pelos seus fiéis. E a única coisa que Jesus permitia que os seus fiéis bancassem para ele, sabe o que era, irmãos? Era o alimento de cada dia, que as mulheres que tinham sido salvas e curadas por Jesus ajudavam com as suas herdades o ministério de Jesus e dos apóstolos. A única coisa que Jesus aceitava daquela multidão que o cercava, que ele já tinha curado, que ele já tinha dado a vida, que ele já tinha arrancado a depressão, que ele já tinha curado o fluxo de sangue, a única coisa que ele aceitava era o alimento. Totalmente diferente de hoje em dia, irmãos. Por isso que eu falo, como é que você vai imitar alguém que você não conhece? Para você imitar Jesus, você precisa conhecer Jesus. Não tinha bife de ouro, não. Não tinha bife de ouro, não, irmãos. Não tinha bife assim, jogando ouro, não. Jesus, irmãos, ele não tinha onde repousar a cabeça. Ele dormia em cada dia num canto, andava de 30 a 35 quilômetros por dia, de chão de estrada, a pé. Não tinha luxo, irmãos. Não andava de helicóptero, não andava de avião, não andava dessas coisas, não. E não se queixava, não murmurava. E tudo foi provado e nada pecou. Ter o caráter de Jesus, que inclui um coração puro, de humildade e misericordioso, que busca a justiça e promover a paz. Irmãos, um verdadeiro cristão, para imitar Jesus, ele precisa praticar justiça. Ele precisa ter um coração perdoador. Você precisa perdoar as pessoas. Eu já vi vários médicos consagrados dizer
que as pessoas que odeiam, elas têm uma probabilidade maior de contrair doenças. Porque o ódio que está no seu coração, você impede o bom funcionamento do seu organismo. Até você sorrir, irmãos, traz algo bom para a sua saúde. Aleluia. Odiar as pessoas, irmão, quando você odeia alguém, você traz um fel para a sua vida. Quando você não consegue perdoar alguém, você vive numa amargura de sentido. A depressão faz parte do seu cotidiano. Isso não é bom para ninguém, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que perdoar. Porque como que você pode querer que Deus te perdoe cada dia que você faz o mal, se você não perdoa o seu irmão que fez alguma coisa para você? Ter um coração perdoador. Irmãos, como que você vai ser imitador de Cristo se você não sabe os atributos que Cristo tinha? Se você não conhece Jesus? Aqui nós temos que nos debruçar, irmãos, fazer uma grande hermenêutica da vida de Jesus dentro das Escrituras Sagradas para saber o que Jesus fazia, quais eram as atitudes de Jesus, como Jesus andava, o que Jesus fazia, para nós podermos imitar Jesus. Ler a Bíblia e observar os seus ensinamentos, reconhecer os seus erros e pedir perdão. Irmãos, se você não reconhece os seus erros, como é que você vai pedir perdão para Deus? Se sempre que você faz as coisas erradas, você acha que você está certo. Sempre que você estiver fazendo coisa errada e você achar que você está fazendo o que é certo, você nunca vai permitir que Deus fale ao seu coração que você está errado. Se você não permitir o erro, você não vai se pedir perdão, você não vai se perdoar. Existe uma grande necessidade, irmãos, de nós imitarmos a Cristo. Mas para nós imitarmos Jesus, a Cristo, nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos nos debruçar sobre as Escrituras Sagradas para saber como que Jesus fazia, o que Jesus andava, como Jesus andava e como Jesus vivia. Jesus era misericordioso, nós temos que ter misericórdia, porque assim falou Jesus. Pedro, irmãos, quando Jesus fala para eles que Jesus que vai ser preso, ele fala: Senhor, eu vou contigo até o final. Eu vou com o Senhor até o final. Jesus falou: Pedro, fala uma coisa dessa, Pedro. O cálice que eu vou tomar, falando agora, né? O cálice que Jesus ia tomar, ninguém podia tomar naquele momento, não é verdade, meus irmãos? Quando Jesus foi levado pelos soldados, Pedro, correu. E muitas pessoas olharam para Pedro e falaram assim: aquele ali, ele parece com um daqueles que andava com Jesus. E Pedro falou: eu não, nem os conheço. Por quê? Jesus, irmãos, quando ele começou a ensinar os apóstolos, ele passou as maiores características que ele tinha com os apóstolos. Então os apóstolos, onde eles andavam, eles pareciam com Jesus, por causa daquilo que Jesus ensinava para eles. Irmãos, uma vez eu sou do Pernambuco, né? Se eu não falasse, ninguém ia saber, né? Eu sou lá do Jaboatão dos Guararapes. Só que eu vim de lá muito pequenininho. Vim de lá com acho que um ano e pouquinho. E aí, quando eu tinha 18 para 19 anos, minha mãe falou: meu filho, vai pra lá, né? Conhecer os nossos familiares. Eu acho que você é um dos únicos dos meus filhos que nunca foi pra lá depois de grande, né? E eu peguei, tomei coragem, comprei a passagem e fui. Se eu não me engano, eu fiquei 3 meses lá, irmãos. E quando eu voltei pra cá, eu voltei arrastando, falando igual os meus compatriotas lá. Só que eu não percebia. Eu absorvi a forma que eles falavam lá, na cidade lá de Jaboatão. E quando eu cheguei aqui, o sotaque, irmãos, exatamente. Eu cheguei aqui falando o sotaque. E as pessoas começaram a tirar sarro aqui de mim. E eu falava: eu não falei isso aí. Não, você falou. Eu não falei não, você não percebe, irmãos. Você acaba absorvendo. Agora vocês imaginam aqueles apóstolos vivendo com Jesus, absorvendo os ensinamentos de Deus encarnado. Glória a Deus, aleluia. Recebendo as dádivas do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Eu imagino aqueles homens, irmãos, eles tiveram eles tiveram mortes terríveis, mas como foi glorioso eles terem sido ensinados e o privilégio de ter conhecido Jesus, de ter andado com Jesus, de ter Jesus falando no seu ouvido, pessoalmente, olhar os olhos de Jesus, como Jesus era. Isso foi maravilhoso, irmãos. Foi muito maravilhoso. E aqueles homens que estavam com Jesus, mesmo na morte,
que eles tiveram depois que Jesus foi para o Pai, eles não recuaram as suas fés, porque Jesus formou um caráter santo em cada um deles. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Hoje nós vemos, irmãos, jovens sendo arrastados para a internet, seguindo pessoas que falam palavrão, seguindo pessoas que não têm muito a oferecer, como, né, as pessoas. E eu vejo pessoas que falam cada coisa na internet, irmãos. E você vai lá, 40 mil, 1 milhão de seguidor. Pessoas que falam besteira na internet, 2 milhões de seguidores. E muitas das vezes, irmãos, você faz um trabalho para Deus, posta na internet e você não consegue atingir 100 pessoas. Para você ver como que as coisas estão mudadas, como as coisas mudaram. Não estou aqui para dizer se o culpado são os pregadores, se é a igreja que perdeu a sua essência, não é isso. Mas eu quero falar a diferença dos valores. As pessoas hoje, irmãos, elas querem seguir as pessoas que falam bobagem. Isso que enaltece o ser humano hoje. Não é ouvir mais a palavra de Deus, não é ouvir a essência do Evangelho, mas sim o que diverte. Uma vez eu vi um cara que tomou um tropicão com uma caixa de ovo na mão, caiu no chão, 10 mil visualizações. Vocês veem como que tá as coisas. Então, irmãos, nós precisamos conhecer Jesus. Para a gente imitar alguém, a gente precisa conhecer Jesus. E para a gente conhecer Jesus, a gente precisa se debruçar dentro do Evangelho. Fazer uma hermenêutica, fazer uma exegese da palavra de Deus, para saber ao fundo como Jesus andava, como Jesus era, como Jesus perdoava, como Jesus tratava certos assuntos. Não é verdade? Lá em Efésios 4, do 13 ao 15, fala assim, irmãos, ó. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e conseguimos a maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá nem para lá, por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Logo disso, longe disso, seguindo a verdade e o amor, cresçamos naquele que é a cabeça, a Cristo. Irmãos, o Evangelho, por que a Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo? Porque Cristo, irmãos, ele era a medida do varão perfeito. Ele era a medida do homem perfeito. E ele é o objetivo de todos nós cristãos a nos tornarmos perfeitos como Cristo. Logicamente, irmãos, que nós não vamos alcançar esse objetivo. Nós não vamos ser perfeitos como Cristo foi. Mas Deus, através das Escrituras Sagradas, Ele quer, de fé em fé, que todos nós nos tornemos perfeitos como Cristo era. Então, quando você abre a Bíblia e você vê lá na Bíblia que você não pode fazer determinadas coisas, você não pode fazer. Por quê? Se você não fizer, você deu um passo, a sua fé aumentou. No dia seguinte, você vai ter um conhecimento a mais e você vai se moldar novamente. E de fé em fé, de dia após dia, até você chegar na medida perfeita do varão que era Cristo. Logicamente, irmãos, que a medida perfeita do varão que era Cristo, nós não jamais iremos nos tornar. Mas é esse o nosso objetivo. O objetivo de um ser perfeito que habitou um corpo como o meu, como o de vocês que estão aí do outro lado, e que ele foi provado em todos os sentidos. Jesus foi provado na ambição, com mulher. Jesus, lógico que você acha que Jesus foi tentado por mulher? Foi, mas ele suportou e resistiu. Ele resistiu às seduções femininas, ele resistiu ao poder, porque o Evangelho dá poder para as pessoas. Imagine, irmãos, quando Jesus curava aquelas pessoas ali, se ele chegasse e pedisse toda a fortuna daquelas pessoas, as pessoas davam. Isso gera poder, irmãos. Mas Jesus não cobrou R$1 de ninguém para fazer essas coisas.
Jesus nunca cobrou R$1 de ninguém para curar, para fazer nada. Jesus, ele fazia a obra de Deus porque o Pai assim determinou, e de forma, irmãos, totalmente clara, sem pedir nada para ninguém, sem se enaltecer. Todas as vezes que falavam que ele era Deus, ele se humilhava, ele não permitia, ele não permitia ser adorado como Deus. Jesus, irmãos, ele foi um homem perfeito, ele foi provado em todos os sentidos, mas nada ele pecou. Jesus é a nossa referência, e é esse ponto que eu quero falar para os irmãos. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos dentro de um segmento religioso, e lá nós aprendemos, saímos na porta a porta das pessoas, nós pregando o Evangelho, mas nós não estamos fazendo aquilo que Jesus mandou nós fazer. Quando a Bíblia fala, ide por todo mundo e fazer discípulo, não é fazer discípulo da sua religião. Quando a Bíblia fala, ide por todo mundo e fazei discípulos de Cristo, porque o nosso alvo é Cristo. Nós temos que ser imitador de Cristo. Nós não temos que ser imitador de denominação. A Bíblia, irmãos, ela não prega uma denominação certa. A Bíblia ela não vai ensinar para você, olha, você vai para tal igreja que lá é a certa. A Bíblia não nos ensina isso. Então, muitas das vezes, irmãos, as pessoas vão de porta em porta pregar o Evangelho, mas elas não estão pregando o Evangelho para formar um caráter naquelas pessoas que elas estão pregando, um caráter de Cristo, mas sim introduzir filosofias na vida daquela pessoa para transformar aquela pessoa num súdito da igreja dela. Então esse é o ponto que nós estamos querendo chegar aqui. Muitas pessoas, irmãos, fazem as suas pregações, levam os seus discursos à tribuna, mas na realidade eles querem fazer discípulos para quem? Para Jesus ou para suas igrejas, respectivas igrejas. E é esse o ponto. Quando você conhece Jesus, quando você conhece a Cristo, você entende que você tem que fazer discípulo para Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, não é nós. Nós não morremos pelo mundo, irmãos. Nós não morremos, nosso sangue não foi derramado na cruz do Calvário. Nós não somos a cabeça da igreja é Cristo. Então nós precisamos nos debruçar sobre esse assunto. E muitas pessoas, irmãos, estão por aí afora pregando o Evangelho. Mas o Evangelho de quem? Do seu ministério ou o Evangelho de Cristo? Muitas pessoas estão aí fazendo súditos, ir por todo mundo e fazer súditos. Mas de quem? Dos seus ministérios ou de Cristo? Quando você faz um súdito para Cristo, irmãos, essa pessoa não precisa estar dentro de ministério. Essa pessoa andando por aí, ela está continuando fazendo súditos. Quando você cria um caráter de Cristo numa pessoa, essa pessoa, ela dificilmente, irmãos, ela vai recuar a sua fé. Ela continuará entre turbulências, em todo tipo de problema, ela continua, porque o caráter que foi moldado nela foi de Cristo, não foi de ministério. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas que estão ligadas a alguns ministérios, as lutas deles é para se manter no topo dos seus ministérios. Eles não estão preocupados em formar caráter de Cristo nas pessoas. E nem preocupados com a salvação de muita gente. Eles estão preocupados com o quê? Com os seus próprios ventres, eles estão preocupados com os bajuladores que estão ali sempre fornecendo coisas para eles. Eles estão preocupados com o ser humano, não. Eles estão preocupados com a vida deles. Então, irmãos, por isso que eu falo, muitas pessoas, não estou falando de todos, irmãos, mas muitas pessoas, elas não pregam a Jesus, elas pregam aos seus ministérios. Eu, há uns tempos atrás, quando eu fazia cultos nos lares, eu fazia o culto no lar da pessoa, quando a pessoa aceitava Jesus ali, a gente orava por aquela pessoa e a gente falava para ela, ó, você vai, procura uma igreja próxima da sua casa, onde você se identifique e vá congregar, e vá servir a Deus. Mas eu queria ir na igreja do Senhor, não. Pode ir na igreja que você se sente bem. Porque senão, irmãos, está parecendo que a gente está lá, não é para levar Jesus, mas sim para ganhar almas para nosso ministério. E não é esse o nosso intuito. Nós queremos formar caráter com as pessoas de Jesus. E muitas das vezes, irmãos, é esse o grande dilema. Muitas pessoas não estão atrás de fazer caráter de Jesus nas pessoas. Fazer com que as pessoas sejam imitadores de Cristo, mas sim fazer com que aquelas pessoas se tornem súditos dos seus ministérios, porque assim, irmãos, eles vão conseguir angariar fundos. É esse muitas das vezes o intuito de muita gente que estão por trás de grandes ministérios, e é esse o nosso intuito aqui, desfazer toda essa
essa doutrina que foi semeada no coração das pessoas. Muitas pessoas têm no coração que se não pagar o dízimo vai para o inferno. Muitas pessoas têm no coração, se não estiver congregando na igreja, vai para o inferno. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E é esse o intuito que nós estamos aqui, para abrir o entendimento das pessoas. Porque nós não estamos ligados a ministério, nós estamos ligados em Cristo. Nós estamos ligados na videira que é Jesus. Amém? Irmãos, eu quero falar para você aí do outro lado. Eu quero falar para você esta noite, que se identificou com os termos aqui falados. Eu quero falar para você que, de alguma forma, o Espírito Santo falou no seu coração esta noite de forma diferente. E para finalizar aqui, irmãos, para você que está do outro lado, Lucas 14, 26, fala assim, ó: se alguém deseja seguir-me e ama ao seu pai, e a sua mãe, e a sua esposa, e os seus filhos, e os seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, a Bíblia, ela é plena, ela te liberta, irmãos. A palavra de Deus, ela te liberta. Se você ama mais os seus pais, mais os seus filhos, mais a sua vida do que a Jesus, você não pode ser discípulo de Jesus. Então, se você, irmão, está ligado a um ministério e você ama mais o ministério do que Jesus, praticamente você não é discípulo de Jesus. Se alguém chegar para você e falar mal de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, e você não se importar, e quando a pessoa fala mal do seu ministério e você está numa batalha, então isso mostra, irmãos, que você está preso ao ministério. E você precisa se soltar, você precisa se desprender desse ministério. E você precisa olhar para a luz que é Jesus. E você precisa estar firmado na rocha que é Cristo, que é a cabeça da igreja. Amém, irmãos? Isso é um sinal que você não conhece Jesus. Oi? Isso é um sinal de que você não conhece. Exatamente, isso é um dos grandes sinais que você não conhece Jesus. Você não conhece Se a pessoa chega para você e fala do seu ministério e você vira um bicho, você vira um leão, então, irmãos, aí está mostrando que você está preso ao ministério. Irmãos, ministério, irmãos, não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar para você para o céu é todos que estiverem aqui dentro, irmãos, da palavra de Deus. Porque nós seremos julgados pela palavra de Deus. Aleluia. Então, aqueles que não estiverem dentro das palavras de Deus, não irão para o céu. Aquele que crer e for batizado, crer no que? No Evangelho. Crer no que? Na palavra de Deus. Aqueles que foram moldados, que se permitir ser moldado pela palavra de Deus, irão ter com Deus. Aqueles que a palavra vem, que ele resiste à palavra, essas pessoas ainda têm uma resistência no seu coração. Talvez ainda não tiveram um encontro com Cristo, mas talvez também não sejam essas pessoas umas pessoas de chamado para Deus. Porque Deus tem um chamado para todas as pessoas, mas quem sabe quem é chamado ou não é Deus. Então nós estamos aqui para falar do Evangelho para todas as pessoas. Mas quem vai escolher as pessoas pelo seu chamado, pela sua presciência, é Deus. E estamos aqui, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Fala uma coisa? 4 minutos. 4 minutos. Irmãos, nós vamos fazer um apelo aqui para você que ouviu a palavra de Deus essa noite, que quer conhecer Jesus de forma diferente. Você que entendeu que ser discípulo de Jesus, que ser imitador de Cristo é conhecer aprofundadamente a Cristo, e tem intenção, tem vontade de ser um imitador de Cristo, de esquecer as mazelas do Evangelho, dos ministérios, de esquecer tudo que você esqueceu, se esvazie e pegue Jesus para ser imitado. Jesus é o único que merece ser imitado, irmãos. Porque Ele, irmãos, é o ser perfeito, que viveu entre nós e hoje está ao lado de Deus, ao lado direito do Pai. Então, irmãos, eu falo para você esta noite, você que deseja conhecer esse Jesus e quer dar uma oportunidade para você, levante a sua mão aí, fale com Deus, abra o seu coração para Deus, Aleluia. Peça perdão pelos seus pecados, porque Deus vai te visitar aí do outro lado. Nós iremos orar aqui e Deus vai te visitar aí do outro lado. Nós temos que encerrar, irmãos, dentro do prazo hoje, 7 horas certinho, nós vamos encerrar. Então, eu não posso ser mais tardio aqui. Você que deseja ter Jesus como seu único e suficiente Salvador, diga: eu quero, que eu vou orar por você e o Espírito Santo vai habitar na sua vida.
A partir de hoje você vai ser uma nova criatura. E eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus, meu Pai. Aleluia, Jesus. Abençoa essas pessoas, Pai, Louvado que estão seja, querendo, Senhor. Senhor, ter uma comunhão Tu és diferente santo, contigo, poderoso, Pai. Senhor, nós te amamos. Vá lá, Senhor, nos seus corações, faça morada, perdoe seus pecados. O seu sacrifício, Limpe, Senhor, os seus corações. Arranca as ansiedades, as depressões, em nome de Jesus. Em nome de Nós te Jesus. adoramos, Senhor, para todo sempre. Determine todo tipo de vitória na sua vida. Aleluia, Jesus. Amém? Eu quero terminar às 7 horas certinho, então eu quero que você levante as mãos aí do outro lado. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado e até no domingo que vem às 18 horas, em ponto, estaremos aqui. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe os seus filhos, a sua casa, que Deus encha de graça você, meus irmãos. Em nome de Jesus, que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês tenham uma semana próspera, que tudo dê certo na vida de vocês, amém? Deus abençoe as vossas vidas. Deu segundo, tá falando. Você não deu certinho. Como é que. Ah.